existe tanto para a gente conversar. Se não der tempo de conversarmos uma parte do que quero que tenhamos por conversa nos nossos próximos dias, eu quero pelo menos que a gente comece uma reflexão sobre algo que eu estava pensando nesses dias e que tem a ver com toda uma conversa que eu tenho tido com vocês ao longo destes anos, só que de uma forma mais intensa ainda nos últimos tempos. E ela traz para mim muito a ideia do quanto que nós temos uma responsabilidade com a nossa própria vida e uma responsabilidade com a vida dos outros. Vocês sabem o quanto eu gosto de falar e eu trouxe isso. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Porque às vezes eu falo baixinho, não sei se o som aqui está interferindo um pouquinho. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se já estiver bom também me avisem. E eu estava pensando sobre tudo que temos conversado e tem sido tão interessante. Eu só tô rindo porque a gente tá fazendo de tudo para se aparecer, gente, para aparecer. Mas ela tá indo porque ela tem que estudar, ela tem que terminar a lição dela de hoje, né? Afinal de contas, ela já está no primeiro ano. Aí qualquer dia desses eu vou mostrar para vocês. Ela tá com os dentes grandes da frente já. Tá uma menina grande. E é tão interessante que nós temos conversado tantas coisas sobre o quanto que a vida ela precisa fazer sentido pra gente e fazer sentido também na vida das outras pessoas, sabe? E quando, por exemplo, hoje eu postei para vocês sobre aquilo que eu gosto muito de dizer da abundância na falta, e já respondendo a pergunta, a curiosidade de uma das pessoas, se o que eu tinha para apresentar hoje era o meu novo livro, ainda não é, mas no ano que vem tem livro sim. Eu estou escrevendo esse livro com muito carinho para falar sobre superação, para dar assim um monte de dicas sobre como que a gente pode avançar um pouco mais. Claro, sempre respeitando a dificuldade que cada um de nós tem nessa jornada chamada vida, sabe? E é tão interessante que quando eu coloco assim, que é possível a gente viver a abundância na falta, e quando eu pergunto para minha mãe como que ela consegue ser a pessoa que ela é, né, na época que ela era, mesmo diante das adversidades, ela me responde que ela era a pessoa mais indicada para oferecer aquilo que não recebera, porque ela sabia o quanto fazia falta. Me traz uma mudança de vida. E ela é uma mudança tão genuína para mim. E claro, quando você entende e começa a mudar, isso é um processo. Por isso que eu gosto também muito de dizer que precisamos respeitar os nossos processos. O respeitar o processo não significa deixar para depois, ficar no lugar de vítima. Não é isso. Mas o não olhar para o outro e querer estar no lugar do outro. Ou dizer assim, puxa, eu vejo uma mulher com a minha idade que já estudou ou já tem os seus filhos. É muito angustiante para a gente viver dentro da velocidade do processo do outro ou da história do outro, porque talvez você olhe para mim e fale assim, puxa vida, queria na idade da doutora Rosana já ter estudado, porque ela estudou. Puxa vida, isso aconteceu para mim, mas talvez você já esteja aí vivendo a maternidade há quantos anos, tendo filhos já grandes, tendo netos. Eu tenho amigas que são da minha idade que já têm netos. E eu ainda estou com uma filha pequena. Então eu poderia olhar para algumas pessoas e dizer assim, puxa vida, eu poderia ter um filho, uma filha nessa idade. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e não é só entender, mas é também uma questão de trazer para você a ideia de quanto você
olha para sua história. Gente, a minha música está alta mesmo? Algumas pessoas estão falando que a minha música está alta. Se ela estiver alta, vocês me avisem que eu mudo de lugar. Vou mudar de lugar. Estava baixa até agora. Eu acho que dá um horário assim, aqui no escritório eles aumentam a hora. Então, eu vou falando, aí se vocês falarem que está alta demais, eu vou tentando aqui ou melhorar a voz ou a tentar fazer com que vocês não escutem a música assim, tá bom? Então, primeiro, eu quero que você anote aí o quanto você tem respeitado o seu processo. Sabe o que é o processo? Respeitar os nossos processos. Eu já falei para vocês que respeitar processo não é desistir, não é desistir no sentido eu nasci assim, para mim nada muda, para mim sempre foi difícil. Ou, por exemplo, respeitar o seu processo de ficar nesse lugar assim, quando me ajudarem eu faço, quando me amarem eu retribuo. Sair desse lugar de muitas vezes você está num ambiente de que você fica esperando que as coisas ao seu redor mudem. Entende a ideia? Então a primeira coisa que você vai colocar aí para você: o quanto você tem respeitado o seu processo. Porque tem gente que fala assim, vou aqui abrir o coração e quero que vocês também vão comentando comigo. Ai, doutora, eu vejo tanta gente lançando os seus cursos. Eu falo porque eu escuto isso de bastante gente que às vezes quer saber como acontece na minha vida, como que tem sido tudo isso e etc. Ai, doutora, porque parece que, olha, eu lanço alguma coisa, eu quero lançar um curso, mas parece que ninguém compra o que eu estou propondo. Eu quero começar aqui a movimentar um Instagram, mas parece que eu não consigo ter novos seguidores. Ou quero casar com alguém que cozinhe bem como o André cozinha, mas eu não acho essa pessoa. E aí, quando nós começamos a olhar para a nossa vida como um evento que está tão aquém da vida dos outros, do que os outros já conquistaram, nós podemos sofrer muito. Nós podemos sofrer muito. Então, quanto você tem respeitado o seu processo? E aquele processo que você tem respeitado, que quando você dorme, você fala assim, eu fiz o máximo que eu podia para o dia de hoje. Porque quando eu falo, por exemplo, gente, a gente precisa cuidar um pouco melhor da saúde, vocês precisam estudar mais, precisam ter relacionamentos mais saudáveis. Eu em nenhum momento eu quero dizer para vocês, e eu não sou cobrar nesse sentido, mas eu quero muito que você entenda que quando eu falo isso para vocês, eu quero que seja assim, olha, vamos refletir sobre isso? Vamos parar para ver se nós estamos de fato fazendo algo que é importante? Porque na verdade, o que eu desejo para vocês, que é o que eu desejo para mim, que eu desejo para minha filha, para todo mundo que está aqui pertinho de mim, é que nós, ao dormirmos, tenhamos a certeza de que nós fizemos o melhor que podíamos fazer para aquele dia. Você entende isso? Porque talvez o melhor que você pôde fazer no dia de hoje, contando com a sua história de vida, contando com o esforço, o progresso que você tem feito, é que hoje, em vez de você ter brigado no trânsito, que talvez seja um desafio para alguns, hoje você só deu uma batidinha no seu volante. Ficou bravo, mas segurou firme e não saiu costurando atrás da pessoa. Você fez o melhor que você podia ter feito hoje? Você consegue entender que você pode ir um pouquinho mais além? Então essa é a primeira questão para esta noite. O quanto você tem respeitado o seu processo? O quanto olhar para outras histórias tem sido para servir de inspiração e até mesmo para saber como fizeram, para avançar um pouco mais. Por que eu falo isso? Porque quando eu escuto da minha mãe
que ela que era a pessoa mais indicada para oferecer aquilo que ela não recebeu, isso mudou a minha vida. Entende? Eu falo, as intolerâncias que eu já sofri por conta das minhas crenças, das minhas doutrinas. A maioria de vocês que me segue sabe que eu sou adventista, que eu guardo o sábado, e eu sei o quanto dói não ser respeitada nas minhas crenças. Eu sei o quanto isso foi muito difícil para mim quando ainda uma adolescente. Eu era maltratada por professores que diziam que eu nem passaria num vestibular porque eu não estudava aos sábados. E você entende que eu não estou aqui falando sobre o sábado, né? Estou falando de circunstâncias. E aí quando alguém, por exemplo, eu estava conversando ontem com algumas pessoas aqui, porque ontem aqui nos Estados Unidos foi o dia do Halloween, né? Então as crianças saem para pedir doces e etc e tal. Algumas pessoas, o que você acha de colocar na porta de casa assim, nós não comemoramos a morte, comemoramos a vida. Eu falei assim, olha, eu respeito o que cada um faz, mas eu respeito o que o outro quer fazer. E eu respeito a expressão do outro, porque eu sei o quanto para mim já foi doloroso ser desrespeitada. Não estou falando de abrir mão de princípio, nem nada disso. Eu estou falando quanto eu posso escolher respeitar o outro. E quando eu olho para a experiência do outro, o outro me ajuda a acelerar alguns processos, se é possível acelerar. Se, por exemplo, quando você escuta a decisão que a minha mãe tomou e por conta dessa decisão ela consegue ter a família que ela queria ter, eu olho e falo assim, então vale a pena. O processo que ela decidiu desenvolver na própria vida, valeu a pena. Eu tenho as minhas crenças, sejam elas religiosas ou princípios de vida, mas não me trazem o direito de rechaçar o outro. E eu dividirei a opinião onde ela for pedida. Porque a partir disso, a gente às vezes está invadindo o direito do outro, a alegria do outro e tudo que o outro faz muitas vezes por fazer sentido para ele. Entendeu? Qual é o tema da live, Adriana? Nós estamos conversando sobre vários temas, porque eu quero trazer pra gente reflexões sobre a vida, tá? E... doutora, vocês estão morando novamente nos Estados Unidos? Nós estamos morando aqui já há 8 anos e meio, querida. A gente viaja tanto para o Brasil que às vezes as pessoas têm a impressão de que nós estamos morando no Brasil, né? Ou moramos um período, mas não. Nós mantivemos morando aqui, tá bom? E é isso mesmo, Adri. Respeitar é amar. E tem uma outra máxima que eu gosto muito de dizer, é que sinceridade sem amor é crueldade. Sinceridade sem amor é crueldade. Existem formas e tempos para dizermos cada verdade, para expressarmos as nossas sinceridades. Porque se eu quero um mundo mais tolerante para minha filha, eu preciso exercer essa tolerância. A tolerância é em respeitar aquilo que eu posso respeitar no outro, sim. Ok? Então essa é a primeira questão. Quanto você tem respeitado o seu processo? Respeite seu processo, porque aí as coisas começam a dar mais certo na vida da gente, sabe? Outra questão é o quanto que quando nós temos um sonho, quando nós temos um projeto de vida, o quanto que nós desistimos em meio às dificuldades, ou em meio à necessidade de adaptação àquele projeto. Entende? O quanto você está disposto ou você está disposta a lidar com todo o processo. Entende? Quando você olha, por exemplo, para a sua própria história, o quanto você... Espera aí, a minha internet aqui caiu e talvez seja isso que talvez esteja travando um pouquinho. O quanto você, por exemplo, está de fato
olhando para a própria história e querendo pressa demais para alguns processos. Porque aí eu vou adiantar para vocês, aí eu vou começar a entrar em qual é a novidade, tá? Só vou perguntar mais uma vez se o meu áudio está vazando muito a música. Se não estiver, eu continuo aqui. Mas se estiver, eu vou mudar para outro lugar, tá bom? Enquanto vocês me respondem, a senhora já imaginou se José tivesse parado de sonhar naquele primeiro buraco? Pois é. Então, quando a gente pensa quanto você está vivendo para a realização de um sonho, o quanto você, quando acredita que algo é importante, o quanto você tem insistido nesse caminho. Porque nem sempre o que nós planejamos vai acontecer no tempo que nós queremos, ou no tempo que nós achamos que ele é o oportuno. Você está respeitando o seu processo? E agora é além disso, você está respeitando o tempo que muitas coisas precisam para elas acontecerem? Ou você é do tipo de pessoa, e não estou falando tipo de pessoa como crítica não, mas um lugar de reflexão. O quanto você você é do tipo de pessoa que abandona um projeto porque ele demorou um pouquinho mais. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato move a gente não abandona. Olha, até mesmo de situações mais simples. Até de situações não mais simples, mais cotidiana. Quando você quer casar porque você acredita que que para você é importante ter um marido, uma esposa, ter filhos, você fala assim, ai, puxa vida, eu quero com 25 anos casar. Se você completar 26 anos sem casar, você vai abandonar o seu projeto? Não, se ele for muito importante para você. Quando você deseja, por exemplo, terminar uma graduação e você tem que estudar todas as noites, a pandemia veio, deu uma atrapalhada, muitas vezes, você, mesmo assim, desistiu de concluir o seu curso? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, quanto que alguns projetos, eles são importantes demais e nós não podemos desistir deles, né, Carol? Minha amiga querida, beijo, viu? Amo você. Carol Del Casale, minha amiga de tantos anos, né? E é tão interessante porque, se eu emocionar e começar a chorar, vocês vão entender. Hoje eu estava pensando em muitas coisas. Eu vou entrar em processo de cidadania norte-americana e quando você chega nesses momentos da vida, né? Desses marcos na vida, eu já tenho o hábito de fazer uma reflexão sobre a vida, mas esses dias têm sido de muita reflexão por conta de todo esse movimento, né? Da cidadania norte-americana. E eu parei muito para pensar nos meus pais, sabe? Puxa vida, quando a primeira vez que o meu pai veio aqui para os Estados Unidos, a nossa conversa não foi assim de olha onde estamos. Nós nem pensávamos em outras pessoas, sabe? O meu pai, eu lembro que eu estava andando com ele por um parque e ele falando assim, Grila, que ele me chama de Grila, né, gente? Será que porque eu sou tão pequena assim? Aí ele falava assim, filha, quando imaginávamos nós dois andando por aqui, quando que a gente imaginava que a sua vida ia ter esse sentido mesmo, teria essa direção, não de estar morando nos Estados Unidos, por mais que isso, claro, é importante, é uma dádiva de Deus, é um caminho que Ele nos ajudou a construir, mas é
É o comparar da vida, sabe? O quanto que onde estávamos e onde estamos. E que eu sei que tudo nessa vida, gente, é processo. Tudo está em movimento. Nós não estamos num lugar que significa que ficaremos aqui para sempre. Seja este o lugar, eu falo ocasião, situação, boa ou ruim. A vida é movimento. E isso precisa trazer para a gente reflexão, humildade, felicidade, equilíbrio em todas as circunstâncias, sabe? Mas a vida é um movimento, né? E aí, conversando com ele sobre isso, eu até brinquei com ele, eu falei assim, nossa pai, e você entrou e o senhor não precisou nem passar pela entrevista porque estava entrando comigo, e a gente rindo disso. E o meu pai disse assim, puxa, uma pena sua mãe não estar aqui, né? Uma pena. E eu falei assim, é uma pena, pai. Mas eu acredito muito no que a Bíblia diz. E para aqueles que acreditam na Bíblia e além, sabem que lá está escrito sobre os que morrem, né? Bem-aventurados os que dormem no Senhor. As suas obras vão com eles. E eu disse para meu pai, as obras da minha mãe vão conosco. Nós estamos aqui por conta dela também. E dentro desse contexto todo, e eu falei assim, olha, só estou aqui porque é algo que ela colocou em mim, né? Juntamente com meu pai, né? Sem dúvidas, essa foi uma construção dos meus pais e dos meus irmãos. Não há construção que seja só nossa. Não se enganem. Ninguém é resiliente sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ai, porque eu cheguei aqui independente dos meus pais, porque o meu pai me abandonou. Talvez você só tenha chegado porque o seu pai te abandonou. Se ele não tivesse te abandonado, sua história teria sido outra. Nem estou falando de boa ou de ruim. Mas a ausência dele também colaborou para onde você está. Entende? Então, quando a gente olha para essa história, eu estava pensando muito nisso hoje. E quando eu penso na caminhada que a gente vai fazendo na vida, sabe? Eu penso, é a grande pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Quanto você tem respeitado os seus processos? O quanto você não tem desistido daquilo que para você é essencial? Vocês sabem que eu fui fazer psicologia por conta de um pedido da minha mãe. Eu, assim, se fosse para ir para a área das humanas, seria para ser advogada, no máximo. Eu gostava de exatas, eu pensava em economia, dei aula de estatística por muito tempo. Se eu não fosse fazer mestrado, doutorado, uma carreira em neurociências, talvez eu tivesse feito em estatística. Olha, vocês estão conhecendo mais sobre mim. Porque eu gosto disso. Eu gosto das exatas. Eu gosto de estudar, na verdade, né? E aí, quando eu vou fazer psicologia, porque era um pedido da minha mãe, e ela dizia assim, filha, as pessoas precisam entender que nem todo choro é por falta de oração. Que nem toda dor que se carrega no peito é porque a pessoa se distanciou de Deus. Existem dores humanas. Existem marcas no coração. E você pode ser a pessoa que vai ser usada. E ela falava, pode ser não, ela falava certeza. Ela falava assim, filha, você vai ser a voz que muita gente vai ouvir. E ela falava assim, você é um instrumento que Deus está escolhendo para os próximos 10, 20 anos. Como eu lembro dessa conversa, estávamos na nossa cozinha, a cozinha da casa que nós morávamos, e eu estava preenchendo os papéis do vestibular e ela me faz esse pedido, né, para fazer psicologia. E eu estava ali sentada à mesa, ela mexendo na pia, e ela me falando essas coisas, sabe? E ela assim, filha, daqui 10, 20 anos, você vai alcançar tanta gente.
Gente, é de uma época que a gente nem tinha redes sociais. Entende? Não tinha nem Orkut. Orkut existiu quando eu já fazia a faculdade. E ela falava assim: você precisa ser esse porta-voz. Você precisa levar para as pessoas a possibilidade de entender um pouco mais sobre seres humanos, entender um pouco mais sobre a cabeça das pessoas. As pessoas precisam entender um pouco mais sobre depressão, sobre ansiedade. Gente, minha mãe tinha a 4ª série do ensino fundamental. Mas sabe o que eu falo pra gente não se acomodar com as situações? A minha mãe tinha a 4ª série do ensino fundamental, mas se você conversasse com ela hoje, você ia perguntar quantos pós-docs a minha mãe tinha. Com um português impecável, porque ela não tinha condições de ir para a escola e ela queria muito ir. Mas ela, com 25 anos, ela já tinha tido 6 filhos. 6 filhos. Ela não podia ir para a escola, porque ela tinha agora esses filhos para cuidar. Casou com 16 anos, numa época que essa idade era mais ou menos a idade que as meninas casavam, né? Mas uma coisa ela fazia. Minha mãe lia muito, muito. Eu não leio 1/3 do que a minha mãe lia. É tanto que eu já postei aqui algumas vezes os livros dela, grifados, né? Ela lia demais, e quando ela não tinha condições de ter um livro novo, o livro era muito caro, não era o acesso que a gente tem hoje, né? Que se você não tiver como ter o livro físico, você baixa da internet, não existia. Ela pegava o livro emprestado, ela deixava de comprar alguma coisa para comprar um livro para ela, principalmente livros sobre família, sobre educação de filhos, sobre psicologia. Olha só, final da década de 70, início da década de 80, ela já fazia isso. E aí, então ela não ficou no lugar dela, eu não estudei, não. O que ela podia, ela estava fazendo. E aí, quando ela fala que eu precisava fazer psicologia por conta disso, eu entendo e aceito o desafio. E eu falei assim: tá bom, mãe. Se esta for a vontade de Deus para minha vida, eu vou dar a Deus uma oportunidade. E eu vou prestar o vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Neste vestibular eu vou prestar para psicologia. Tá bom? Tá bom. Gente, eu prestei psicologia. Eu não sabia na época que era uma faculdade super concorrida, pública. E na época eu lembro que assim que eu entro na faculdade, saiu como se fosse no Almanac Abril, aquele guia de estudos que tinha, lembram? Tem mais de 20 anos isso, né, gente? 25 anos já isso. E foi muito interessante, porque naquele ano saiu que o curso de psicologia da Unesp Campos de Assis fora considerado o melhor curso de psicologia da América Latina naquele ano. E aí que eu acho que vem um pouco da confusão das pessoas colocarem que eu sou a 3ª, a 4ª melhor do mundo em neurociência. Gente, não existe essa classificação, tá? Mundial. Eu acho que é por conta desta informação que eu vou falar agora que algumas pessoas confundiram, mas eu nunca disse isso, tá? Eu passei em 4º lugar naquele vestibular. Gente, eu gabaritei química, física, matemática. A redação valiam 30 pontos, eu tirei 27 pontos em redação. E por que eu falo isso pra você? Quem me segue, quem me conhece mais de perto, até da convivência, sabe? O quanto que eu falo isso com muita humildade mesmo. Eu sei que, por exemplo, eu não sou inteligente assim, para ter passado em 4º lugar neste vestibular. Não sou. Imagina gabaritar essas disciplinas, essas provas, matemática, química, física, por mais que eu goste de exatas, tirar uma nota tão alta em redação. Mas para mim ali era uma prova cabal de que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Mas aí a minha mãe falou algo, e o meu pai fala isso para nós até hoje: o que você se propuser a fazer, faça bem feito.
O mundo sempre tem lugar para quem faz bem feito. E eu falei assim, bem, se essa faculdade foi escolhida por Deus na minha vida, eu preciso fazer da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. E Deus sabe o quanto que eu fiz o meu melhor. Mesmo com todas as dificuldades. E assim, quem não tem dificuldade na vida, tá? Cada um vai ter um tipo de dificuldade. Você tem um tipo de dificuldade e eu tenho outro tipo de dificuldade. Entende isso? E mesmo com as dificuldades, eu falei assim, eu preciso ser uma aluna exemplar. Eu terminei a minha faculdade com uma média geral 9,1. Entende? Gente, e não é porque eu sou inteligente não, eu estudava muito. Quem eu acho que inteligente não precisa estudar tanto, né? E eu preciso estudar. E aí, quando então eu vou fazer o meu mestrado, eu entro na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Foi lindo demais, porque Deus também de forma incrível me fez passar naquele processo seletivo do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, campus de São Paulo, porque nem tinham ainda os outros campos, né? A Escola Paulista de Medicina, foi onde eu fiz. E eu lembro que aquilo foi incrível para minha mãe. Entende? Eu passar naquele processo seletivo. Eu falava assim, eu preciso honrar a minha mãe. Eu preciso honrar o meu pai, eu preciso honrar o legado ou a missão que está sendo entregue a mim. E eu, de fato, passei em terceiro lugar naquele processo seletivo, é toda uma história que se constrói. Vocês sabem, por exemplo, que na minha qualificação para entrar no doutorado, a minha mãe entrou em coma na semana da minha qualificação para o doutorado. Foi até adiada esta minha qualificação e ela faleceu, né, durante esses 15 dias. Mas depois eu fiz o meu processo, terminei o meu doutorado, fiz um pós-doc ali na própria Unifesp, fui para a USP fazer mais um pós-doc, quando veio o convite para eu vir para os Estados Unidos fazer mais um pós-doutorado e trabalhar como pesquisadora aqui. E quando eu estou aqui, vocês sabem que quando eu estou ali terminando o meu pós-doutorado, o meu primeiro ano de contrato com a universidade, estava tudo certo para eu renovar o meu contrato. Eu e o André decidimos que teríamos um filho, porque afinal de contas eu estava ficando velha. Sim, os 40 já estavam batendo a porta, né? Então nós decidimos que se fosse para nós termos um filho, se fosse para eu engravidar, era aquele momento. Então decidimos que teríamos um filho. E aí então que a Angelina surge. E aí agora eu começo a construir com você o porquê desses 7 anos. Quando eu estou então ali grávida da Angelina, nesse momento eu já estou na Marshall University, em Huntington, West Virginia. E eu estou em tempos estou grávida, com uma náusea absurda, um enjoo absurdo. Eu só conseguia comer abacate, gente. Eu não conseguia comer mais nada. Foram 5 meses de muito enjoo. E nesse momento, eu falo como Deus envia pessoas. Há uns dias atrás, eu postei algo para vocês falando que peça para Deus enviar alguém para você. Para os diferentes momentos da vida. Boa noite, doutora Thaís Santana, minha amiga linda, nutricionista incrível, amo você. E tão incrível que eu estava ali no auge do meu enjoo, precisando trabalhar, né? Eu tinha que todos os dias ir para o laboratório, fazer os meus experimentos, etc. Eu tinha que ir aos domingos também, eu não ia aos sábados, né? Por conta de observar o sábado. E aos domingos eu estava lá e eu estava assim passando muito mal no início dessa gravidez. E sabe o que acontece? Por isso que eu peço para Deus que você nunca desista de pedir para Ele alguém para te ajudar.
E nem sempre essa ajuda vai vir do jeito que a gente pensa. Senhor, coloca uma psicóloga no meu caminho. Ai, que o meu marido... Só peça para ele mandar socorro para você. E às vezes o socorro é só conseguir dormir, ter uma noite tranquila de sono, sabe? Mas que você esteja disposto, disposta, sensível para reconhecer os presentes que Ele te manda e agradecer por eles. Porque os nossos olhos vão ficando mais sensíveis para aquilo que recebemos. E nós vamos fechando as portas do nosso coração para a ingratidão, sabe? Para olhar para aquilo que de fato não está funcionando. E aí eu estou lá. A minha chefe chega e fala assim: Dr. Alves, tem uma novidade para você. Eu falei assim, o que é a novidade e tal? Ela falou assim, está chegando uma brasileira para trabalhar com a gente aqui no laboratório. Eu achei aquilo incrível, uma brasileira. Eu falei assim, que legal, não estou sozinha, posso de vez em quando falar português com alguém. E aí, chegou no laboratório Jaine Martins Ferreira. Quando eu vi aquela moça entrando pela porta, eu falei assim, gente, eu não acredito que essa moça. Por que eu achei assim? Eu falei assim, eu não acredito que essa moça. Porque um pouquinho antes de mudar para os Estados Unidos, lá na USP havia acontecido um simpósio entre pessoas que trabalhavam com a mesma proteína que eu trabalhava, a sódio potássio ATPase. Então, pesquisadores de alguns lugares e de alguns países até foram para a USP para discutirmos sobre a sódio potássio ATPase. E era um encontro bem restrito mesmo, bem chique. E todo mundo tinha que apresentar os seus trabalhos. E eu lembro que uma moça bem alta, com uma voz bem calma, foi apresentar o trabalho dela, antes do meu. Fazer a palestra dela dos resultados dela. Eu fiquei escutando aquela moça e falei assim, gente, que inteligência é essa? E eu ficava assim, Pai da glória, eu vou ter que falar depois dessa mulher que arrasa. E conversando em inglês fluente com os palestrantes internacionais. E eu assim, gente, que ninguém me faça uma pergunta em inglês. Essa mulher tá arrasando, o que eu vou falar depois dela? E tudo bem. Tive que apresentar o meu trabalho, né, depois dela, ok. E quando a minha chefe aqui dos Estados Unidos vai me apresentar quem era esta brasileira chegando, era aquela que eu conheci na USP, que fez eu falar assim, uau, que mulher é essa? Era a mesma doutora, a doutora Jaine Ferreira Martins. E aí, quando a Dr. Pierre me apresenta a Jaine, eu falo assim, estivemos juntas na USP. Ela, sim, estivemos juntas. Nossa, que coincidência legal. E sabe o que foi legal? Muita coisa surgiu ali. Primeiro surgiu uma amizade que dura já 7 anos, de uma pessoa de um coração incrível, de uma pessoa que não precisa falar quem ela é, porque ela simplesmente é. Pensa uma mulher que trabalhou na Universidade de Nova York por 5 anos, no curso de medicina, e que eles não queriam que ela voltasse para o Brasil. Ela que eu disse já para vocês em tantos lugares, foi a primeira a mapear o caminho do açúcar no cérebro, como um estudo mesmo para mostrar se o açúcar causaria dependência ou não, e os estudos dela mostram que sim, segue o caminho da dependência no cérebro. Gente, ela trabalhou, o chefe direto dela, com quem ela desenvolveu essas pesquisas, já participou de 2 prêmios Nobel de medicina. E aquela mulher simples entrando pela minha porta, e quem conhece a doutora Jaine sabe do que eu estou falando. Aquela mulher com um currículo maior do que ela, porque ela é alta, né? Eu sou pequenininha perto de todos os meus amigos. E quando ela chega, eu vou colocar assim o Insta dela, tá?
Quando ela chega no laboratório, eu conto para ela que eu estou grávida. E ela fala assim: eu vou te ajudar. Rô, não precisa vir aos domingos. Eu não tenho filho para cuidar. Ela foi para os Estados Unidos sozinha, né? Sem a família, sem irmãos, sem ninguém. Foi mesmo para fazer uma parte do terceiro pós-doc dela. E aí ela falou assim: Rô, eu moro aqui do lado da faculdade. Você não precisa mais vir aos domingos. Eu vou fazer os seus experimentos de domingo. Ela sabia fazer melhor do que eu ainda. Rô, não tem problema. Quando você não estiver passando bem, só me dá um toque que eu venho aqui, assumo o seu experimento e você pode vomitar. Você entende? Vai ficar gravado assim, tá, queridos? Você entende isso? Que a gente não constrói tudo sozinhos? E aí, e agora eu estou chegando lá para revelar para vocês. Porque tem a ver com esses 7 anos atrás, tá? Quando eu me encontro com a Jaine. Naquele momento, então, quando já está pertinho da Angelina nascer, eu e o André tomamos uma decisão muito importante, mas que poderia mudar o nosso futuro. Decidimos que eu não renovaria o meu contrato com a universidade para que eu pudesse ter tempo para cuidar do nosso bebê. Se eu continuasse ali no meu ritmo de trabalho, eu não teria como dar atenção para o bebê. E deixa eu te falar uma coisa. Gente, que noite, né? Ó, se passar das 8, tudo bem? A gente continuar aqui, porque é tanto que eu quero falar para vocês. E aí, quando a Angelina, então, está para nascer, eu decido que não vou renovar com a faculdade. Ela nasceria em janeiro e eu vou, então, conversar com a minha chefe. Dizer para ela assim: olha, eu não vou renovar porque eu preciso cuidar do bebê que está chegando. Vou continuar trabalhando, mas não aqui na faculdade, dedicação exclusiva. E ela assim: Dr. Alves, não faz isso. Olha, eu quero que você continue comigo até você ter o seu green card. Eu quero que você fique comigo até você ser cidadã. Mas você precisa mais do que eu continuar aqui. Você está com um bebê para nascer, vai ser muito bom se ele nascer nos Estados Unidos, se você não renovar, se você não conseguir continuar nos Estados Unidos. E ela falava isso com propriedade, porque ela também passou por todo um processo. Ela é francesa. E eu disse para ela que a decisão estava tomada, porque a minha prioridade seria cuidar da Angelina. Eu não quero trazer isso como assim: ai, eu tive coragem. Gente, dá tanto medo de tomar uma decisão dessa, porque era o salário que não viria mais, vamos falar assim, daquilo que nós tínhamos ali certo, o contrato, a garantia do nosso visto, tudo certinho, ok? Eu tô falando disso. Dá medo. Mas deixa eu te dar mais uma dica para você anotar aí. Nunca negocie o que é prioridade para você. Para mim, naquele momento, era prioridade cuidar daquele bebê que iria nascer. Todas as outras coisas precisavam se ajustar. Ainda mais aqui que não tem licença maternidade, né? Então, como tem no Brasil, né? Do mesmo jeito. E aí, falei assim, que eu tiver que voltar pro Brasil, mas esse bebê vai ter mãe dentro de casa. Esse bebê vai amamentar no que depender de mim. Entende isso? E aí, eu falei com a Jaine antes, né, de falar com a minha chefe. Falei assim: Jai, não vou renovar com a faculdade, não. E é tão interessante que aí surge o nosso instituto, o NGI, o Neurogenesis Institute. Ele surge dentro desse contexto de laboratório. Um dia estávamos eu, o André, a Jaine conversando. Eu acho que o André foi me buscar na faculdade, alguma coisa assim. Começamos a conversar ali. E aí o André falou assim: eu acho que está na hora de abrirmos um instituto. Um instituto de pesquisa, de estudo, baseado nas neurociências. E vocês duas vão começar isso.
Jaine, você vai ser a nossa primeira professora. Ele falou isso. E ali nós começamos de fato a fazer um desenho do Instituto. Quais as áreas que ele atuaria, o que ele faria, qual que seria o nosso enfoque. Olha, eu vou até achar aqui as primeiras fotos que nós tiramos no laboratório. Vou pedir para a Jaine a liberdade para postar. A gente tirando ali, eu grávida ainda no laboratório. E porque nós falamos assim, não, é o momento de cuidar deste bebê. E tudo vai se ajustar a isso. Abrimos então o Instituto, mas aí vem a história do processo, né? Como dedicar a esse instituto? Como construir? É um caminho longo, não é simples, todo mundo sabe como não é simples abrir um negócio, como não é simples fazer um sonho sair do papel. E foram 7 anos construindo tudo isso. 7 anos mudando a rota aqui, repensando ali. E hoje eu tenho a honra de dizer que o Instituto está pronto. Ele está aí para que você possa usufruir. Nós já estamos com o nosso site reformulado, nós já temos vários cursos gravados, nós já temos especializações que vocês conhecerão no ano que vem, sim. E o que isso tudo, esse Instituto 7 anos, tem a ver com a história da minha mãe? Sabe o que tem a ver? E é por isso que eu fico tão emocionada, que eu não imaginava que esse era o caminho, porque ela dizia que eu seguiria um caminho que seria para alcançar muita gente. E eu estava pensando assim, como que esse caminho pode alcançar muita gente? Deixa eu pensar nisso, né? E nós aqui como equipe pensando mesmo, como esse caminho poderia alcançar tanta gente. Primeiro, para alcançar tanta gente, nós precisaríamos ter cursos, formações que não dependessem de uma graduação, não dependesse da pessoa ter concluído uma faculdade, que deveriam ter formações básicas em neurociências. Quanta gente quer fazer neurociências, mas não sabem por onde começar. Precisava ter uma formação básica em neurociências, em forma primeiro de especialização, para que caso a pessoa falasse assim, é isso que eu quero da minha vida, ela pudesse seguir para um mestrado, para um doutorado. Que ela precisava, por exemplo, de ter a possibilidade de participar de um congresso de neurociência. Gente, a maioria dos congressos de neurociências acadêmicos, eles são fechados para quem está dentro das neurociências. É assim ou não é? Ou você fica recebendo aí congressos de neurociências, os mais variados possíveis, das sociedades de neurociências nacionais ou internacionais. Não, eu participo, por exemplo, da Sociedade Norte-Americana de Neurociências, que todos os anos tem o Congresso de Neurociências. Só que você tem que ser da área, você tem que ter 3 professores membros para poder escrever cartas de recomendação para você participar do congresso. Entende? Então, para o ano que vem vocês vão ter especialização em neurociências. Primeira especialização, neurociência básica. Você vai parar de achar que é só neurociência. Não, você vai saber o que é neurônio de verdade. Vai olhar para uma imagem do cérebro, sabe, uma ressonância e saber ler a ressonância? É para isso. Entende? Aí vai ter neurociência básica, neurociência intermediária e neurociência avançada. Tudo reconhecido pelo MEC, gente. Por isso que a gente tem que respeitar processos, entende? Cursos livres para que você possa continuar fazendo esses cursos livres. E a partir de hoje, você pode, pelo meu Instagram, no link da bio, se inscrever para o primeiro Congresso Internacional de Neurociências, realizado pelo Neurogenesis Institute. Um instituto que surgiu aqui nos Estados Unidos há 7 anos, registrado e tudo aqui. Você vai poder se inscrever. E aí, voltando lá à história da minha mãe, precisava ser acessível. Precisava ser acessível. Olha, o congresso, já vou falando, se você se inscrever só em um eixo,
ele é R$297. Se você se inscrever em 2 eixos, e eu vou explicar para vocês, e tem tudo no site, 2 eixos, 497, 3 eixos, 697. São 17 palestrantes, todos eles professores renomados. Gente, inclusive o chefe da Jaine, Dr. Zig, participou de 2 prêmios Nobéis de Medicina, vai dar uma palestra nesse congresso. A dele a gente gravou para legendar para vocês, tá? Para poder facilitar. 3 eixos. O Instituto, ele tem 3 eixos, ok? Nós trabalhamos sobre 3 eixos. Educação, saúde e business. Tudo baseado nas neurociências. Então, o congresso vai contemplar esses 3 eixos. Você pode se inscrever só em um eixo, educação, saúde ou business. E esse é o Silver, tá? O seu plano Silver. Você pode se inscrever em 2 eixos, aí você escolhe os 2 eixos, ou educação e saúde, ou saúde e business, como você escolher. Ou nos 3 eixos. Um você assiste ao vivo e os outros 2 você vai poder assistir gravados, porque ficará na plataforma para você acessar durante um ano. Ó, na saúde, só para você já escutar, para depois você ir lá olhar. Coronavírus. Consequências neurológicas do coronavírus. E sabe quem vai trazer esse assunto? Sabe quem vai trazer um curso, um mini curso sobre toda a parte de reabilitação da Covid-19? Simplesmente professora de epidemiologia que esteve envolvida com tudo isso aí durante a pandemia, é da UFRJ, que vai trazer um curso, um mini curso sobre esta temática para vocês. Eu vou dar um mini curso no business, neurociências aplicadas aos negócios. Vai ter um curso sobre suicídio na adolescência. Vai ter, no business também, um workshop ao vivo para tirar dúvidas sobre como você pode, o que você pode fazer nesse tempo de crise para melhorar aí os negócios, para poder organizar a sua vida. Vamos ter um workshop na saúde sobre Green Card para profissionais da saúde, tá? É algo que nos perguntam muito e a gente tem especialista para falar sobre isso. No eixo da educação, como falar sobre sexo com as crianças. Gente, é tanta coisa que eu vou ter que abrir aqui rapidinho, só para mostrar para vocês o quanta coisa que nós temos. São quase 20 professores envolvidos neste congresso, com tudo preparado para vocês. Vocês já podem se inscrever nesse congresso, porque a forma que nós construímos tem a ver com acessível para todos, que dê ali para a gente dar conta das contas de tudo isso que envolve um congresso, mas nós queremos que você possa ter esta possibilidade. Saúde mental de adolescentes vai ter. Olha, o congresso vai acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, para aproveitar o feriado aí do Brasil. Então, no dia 14, no domingo, é das 9 da manhã às 5 da tarde. E na segunda-feira, é das 9 da manhã ao meio-dia. Por exemplo, educação e saúde tem 2 mini cursos cada eixo, ok? Então, você se inscreveu, por exemplo, só na saúde. Você vai assistir um mini curso ao vivo e o outro você vai assistir gravado. Mas você vai ter acesso a tudo. Um eixo são 13 horas de conteúdo, 2 eixos 19 horas, 3 eixos 23 horas, ok? Não precisa ser formado em neurociências, do contrário, você que tem vontade de conhecer mais dessas temáticas. Ai, doutora, eu não tenho muita curiosidade de Covid. Puxa vida, mas você quer saber, por exemplo, sobre como utilizar de uma forma positiva os games. Qual o lugar dos games? Entendeu? A gente tem especialista falando sobre isso, num workshop para tirar dúvidas. Qualquer um pode participar, ok? O link já está na minha bio. Mas eu quero muito, não tenho formação na área de saúde, mas sou autodidata.
uma boa bagagem de neuro. Recomendo a participação sem dúvidas nenhuma. Você vai aproveitar muito. O link já está na bio, tá? Olha lá, porque tem muita coisa importante para vocês. Vai ter certificado internacional. É certificado internacional, qualquer graduação. Olhe todos os temas e fala assim, quero ter esse conhecimento. Mas eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque é a oportunidade de Deus realizar o sonho da minha mãe. Entende? Deus falando assim, olha, dona Beth, aquilo que você queria está acontecendo. Por isso eu estou muito, muito feliz. Muito feliz. Porque a minha mãe, sem ter nenhum conhecimento sobre o futuro, sem ela saber nada sobre este alcance que nós teríamos com as redes sociais, sem ela ao menos saber que um dia eu moraria fora do país, ela já dizia que o dia de hoje aconteceria. E eu estou muito feliz, muito feliz. Quem é estudante de psicologia pode fazer sim, quem tem só o ensino médio pode fazer, para qualquer formação, tem muito conteúdo interessante. Olha, quem se inscrever só em um eixo, olha só como nós fizemos com certificados. Você vai ter um certificado do Congresso Total, primeiro Congresso Internacional de Neurociências, tá? Você vai ter um certificado geral, você vai ter o certificado do mini curso que você vai participar dentro do congresso, ok? E esse certificado ele é digital, chega no seu e-mail para que você possa tê-lo, tá bom? E eu fico muito, muito feliz em poder anunciar isso e poder convidar a vocês para estarem neste primeiro congresso, porque ele vai acontecer todos os anos. 100% online neste ano, por conta de tudo que temos vivido, mas o desafio para o próximo ano é termos este congresso híbrido, online e presencial. E para quem participar desse ano, você pode, olha, ter novidades para o ano que vem, se você se inscrever no nosso primeiro, porque o primeiro é memorável, né? Eu falo, eu sou tão feliz, e às vezes eu falo assim, nossa, participei do primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento no Brasil, do primeiro congresso quando a sociedade foi fundada. Então é tão legal participar da primeira, né? Do primeiro sempre. Ó, você tem todas as informações aí no link da bio, tá? Como se inscrever, quem está fora do país tem como se inscrever sim. Temos toda a estrutura para você, tá bom? Ó, um eixo R$ 297, 2 eixos R$ 497, 3 eixos R$ 697. Quem se inscrever só em um eixo são 13 horas de congresso, olha só. Quem se inscrever em 2 eixos, 19 horas, 3 eixos, 23 horas, porque nós temos palestras que são comuns a todos, tá bom? Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda em qualquer lugar em que eu estiver, seja aqui no Instagram, seja nos cursos, seja no congresso, seja no YouTube, seja nos nossos encontros presenciais, que eu sei que muitos deles ainda acontecerão. Eu estou assim extremamente feliz, porque nesta noite eu posso considerar as atividades do Neurogênesis Instituto de fato abertas, essas atividades da forma que nós planejamos. E ainda tem muita coisa que vai vir pela frente, viu? Ó, comecem a sonhar com mestrado, com doutorado, com possibilidade de estudar no exterior. Comecem a sonhar comigo nesse processo todo. Vamos começar a pensar que as coisas vão acontecer? Porque é assim que a gente vai muito além, porque é assim que a história e que os sonhos dos nossos pais não ficam lá com eles, mas que caminham com a gente, que é possível ir um pouco além daquilo que parecia
que a gente era capaz de ir, sabe? E aí, quando a gente olha para todas essas histórias, me diz o quanto você está disposto a ir um pouco mais além na sua própria história. Não estou nem falando de inscrição no congresso, que eu quero que você se inscreva assim. Nós estamos há muito tempo programando para tudo dar certinho ali, os horários, para que você consiga, porque está tudo tão organizado para ser uma experiência incrível para vocês. E estão me pedindo aqui para explicar, né? No cartão, gente, R$297 no cartão, você ainda pode parcelar. Qualquer pessoa pode participar e no cartão ainda dá para parcelar, ok? Para participar do congresso não precisa falar inglês. A palestra que temos em inglês, os outros professores, a maioria fala inglês, mas claro, deram prioridade para gravar em português. Mas o que está em inglês foi legendado, tá bom? Para que vocês pudessem ter essa experiência mesmo completa. Bem feliz por vocês. É super acessível, cumprindo aqui algo que foi colocado no nosso coração. Eu, André, como casal, não apenas como fundadores do Instituto, falamos que o Instituto ele surge para abençoar muitas vidas, isso é verdade. Para abençoar vidas, sendo um local de trabalho para muitos doutores. Pensa que aqui vocês vão ter no congresso palestrantes formados em Cambridge, New York University, em Harvard, as universidades públicas do Brasil super importantes. Entendem isso? E um dia o André falou assim, Zana, o nosso instituto vai ser um lugar onde aquelas pessoas que não têm a condição de irem talvez para uma universidade pública, talvez irem para outros espaços, poderem começar uma vida acadêmica de excelência por nosso meio. E nós estamos aqui para poder começar este projeto com vocês, lugar onde profissionais de excelência são colocados à disposição de vocês. Por exemplo, trazer, por exemplo, o Dr. Zig, 2 prêmios Nobel de Medicina, gente. Pensa nisso. Vai ter opção de boleto também, tá bom? Para quem está perguntando, de Pix, tem todas as formas, tá bom? E aí as dúvidas nós vamos esclarecendo para vocês ao longo dos dias. Não precisa ter curso superior e as inscrições estão abertas e o congresso acontece nos dias 14 e 15 de novembro para você que está no Brasil poder aproveitar no feriado. Mas você vai poder acessar todo o conteúdo do congresso, do eixo que você escolher, por um ano lá na sua área de membros. Está feliz? Porque eu estou extremamente feliz, porque é um projeto que vai muito além da minha história como profissional, envolvendo quantos profissionais que estão aí já ligados ao nosso instituto. Olha, na bio é só ir lá na minha página principal, debaixo daquela minha foto linda assim que aparece no redondinho, tem um link, tá? É só clicar ali, tá bom? Que Deus, olha, continue abençoando a cada um de nós. Que você respeite o seu processo. Que você esteja aberta às ajudas que Ele enviar para você. E a ajuda pode vir numa noite tranquila de sono, numa alergia que vai embora, num amigo que chega lá do Brasil para te ajudar quando você não está nas melhores condições para fazer experimentos em um laboratório. É um post que alguém coloca e é a resposta para sua dor que está no luto. Mas ao mesmo tempo, respeite o seu processo, peça sempre que tenha alguém para lhe ajudar, uma circunstância que lhe alivie a carga, mas que também você não desista facilmente dos seus projetos. Debaixo do céu, debaixo do sol, há tempo para tudo. E o tempo do NGI Center chegou. E nós queremos escrever esta história junto com vocês. Porque como disse a minha mãe, lá atrás, a história seria para abençoar multidões. Grande beijo para vocês.
vejo vocês, a maioria de vocês, queria todos vocês lá no congresso. Olha, as inscrições, eu vou aqui ver o de todo mundo, mas antes eu preciso mandar um beijo enorme para minha amiga Eneida. Obrigada, querida. Você sabe exatamente do que eu estou falando, né, Eneida? Acompanhou essa história lá do começo, fez parte de toda essa história desse curso de psicologia, da escolha, de tudo. Me deu uma bicicleta, gente. A bicicleta que eu ia para a faculdade foi a Eneida quem me deu. Era amiga da minha mãe. Eneida, esses dias eu peguei uma foto da minha mãe, 3x4, que eu achei na carteira dela. Uma foto que você a levou para tirar, você e a Silvinha. E a Silvinha até passou um gloss na boca dela, porque ela estava com a boquinha ressecada. E eu olhei para a foto esses dias e lembrei de vocês com muito carinho. Amo vocês. Jamais vou esquecê-los. Fiquem todos vocês com Deus. Até o nosso próximo encontro. Teremos muitas outras lives. E vocês sabem o quanto eu gosto de compartilhar histórias com vocês. História e conhecimento. Até a próxima. Amo vocês. Mesmo aqueles que eu não conheço, eu digo que vocês fazem parte da minha história. Eu digo que vocês são aqueles que trazem mais sentido, sim, para tudo isso que nós estamos conversando, tá? E quero que você se sinta tão feliz quanto eu estou sentindo. Porque eu quero daqui a pouco estar compartilhando live com alguns de vocês e vocês contando o quanto que vocês, de fato, ao respeitarem processos, a esperarem o tempo que for necessário, chegaram lá. E o chegar lá não significa que tudo está no lugar, que não tem nada que nos incomode, que as dificuldades foram embora. Mas quando a gente olha para o todo, encontramos sentido, encontramos propósito e continuamos com muita vontade de continuar no mesmo caminho. Beijo para admiradores da doutora Rosana, beijo para todos vocês. É sempre uma honra tê-los aqui na minha companhia. Até o nosso próximo encontro.